Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de matemática. Abram a apostila na página 60, utilizando o transferidor para medir ângulos. Então, hoje, pessoal, nós usaremos o transferidor, né, que a tia Carol pediu para que vocês deixassem, então, aí na mesinha de estudo de vocês, tá bom? Para medir os ângulos, geralmente usamos o transferidor, que pode ser de 360 graus ou de 180 graus. Então, vocês vão observar, tá, as imagens da apostila. Esse é o transferidor de 360 graus e esse daqui é o de 180 graus, que é o mesmo que vocês têm, tá? Esse daqui é de 180 graus. Então, vocês vão observar aqui, olha, 180 graus na parte externa e na parte interna aqui também, olha, 180, tá? É importante que vocês observem as informações. Então, esse daqui é o transferidor de 180 graus, tá bom, pessoal? E vocês vão observar, então, que aqui, na metade dele, informa, inclusive, 90 graus, que é a metade, né? Que é o ângulo reto, tudo bem? Outra coisa que eu quero que vocês observem é que no transferidor tem aqui, olha, um tracinho na vertical, tá? Ele é muito importante para realizar a medida dos ângulos e hoje vocês vão utilizar bastante, tá bom, pessoal? Então, muita atenção a esse tracinho, as informações que vocês têm aqui no transferidor, tá? Não esqueçam também dessas medidas aqui em milímetros, tá vendo esses tracinhos bem pequenininhos? Porque em muitas situações a medida ela não será exata, né? Se vocês observarem, olha, é de 10 em 10 graus, 0, 10, 20, 30 até 180. E aqui na medição externa a mesma coisa, olha, 0 grau, 10 graus, 20 graus, né? E também até 180, então é de 10 em 10, tudo bem, pessoal? O transferidor de 360 graus representa um círculo dividido em 360 partes iguais. Cada uma dessas partes equivale a 1 grau, que é 1 grau que vocês já conhecem com a bolinha pequenininha em cima, tá? O transferidor de 180 graus representa a metade do transferidor de 360 graus. Portanto, é dividido em 180 partes e cada uma dessas partes equivale a 1 grau. Vamos medir o seguinte ângulo. Peço que vocês acompanhem aqui na apostila, tá? Então, vocês vão observar que aqui tem o desenho de um ângulo, né? Então, para isso, seguiremos alguns passos. Primeiro, alinhamos o centro do transferidor no vértice do ângulo. Então, vocês vão observar aqui, né, que o vértice, então, é o ponto de origem, né? E vocês vão posicionar o transferidor bem no vértice, tá bom? Vamos lá para a página 61 para que vocês possam acompanhar. Giramos o transferidor de modo que a marca 0 grau fique alinhada em um dos lados do ângulo. É preciso alinhar o vértice, tá? Nesse tracinho aqui interno do transferidor e também um dos lados do ângulo, ele precisa ficar alinhado aqui, tá? Com o transferidor. O ângulo precisa ficar dentro do transferidor. Vocês vão observar isso no exemplo, tá? Note que o transferidor apresenta uma marcação interna. Olha, observem aí no transferidor de vocês. É essa marcação interna aqui. E outra externa, essa daqui. Isso serve para auxiliar na medição. Veja a medição feita com as duas marcas. Então, agora no exemplo, vocês farão a medição tanto usando a medição interna, que é essa aqui de dentro, quanto a medição externa, que é essa aqui de fora, tá bom? Utilizando a marcação interna do transferidor. Girando o transferidor para a esquerda, observem a seta, alinhamos o 0 grau da medição interna do transferidor com um dos lados do ângulo e fazemos a leitura da medição interna referente ao outro lado do ângulo. Como assim, tia Carol? Vou pedir, então, para que vocês posicionem o transferidor como está mostrando aqui na ilustração, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, olha, alinhar o tracinho aqui interno do transferidor, bem no vértice, precisa ficar bem alinhadinho, tá bom, pessoal? E vocês precisam alinhar também o lado aqui do ângulo dentro do transferidor. Então, olha, a tia Carol vai subir, deixar bem alinhadinho. Conseguem observar? Aqui está o vértice alinhado ao tracinho e o lado também ele está alinhado aqui no meu transferidor. E vou fazer a leitura interna aqui do transferidor. Então, vamos lá.
Olha, 0, 10, 20, 30, 40 graus, percebem? Então, olha, eu quero que vocês posicionem o transferidor também aí na apostila para que vocês possam acompanhar. Então, este ângulo aqui, ele mede 40 graus, tudo bem? Então, analisando o transferidor, concluímos que o ângulo tem 40 graus. Muito bem. Utilizando a marcação externa do transferidor. Girando o transferidor para a direita, alinhamos o 0 grau da medição externa do transferidor com um dos lados do ângulo e fazemos a leitura da medição externa referente ao outro lado do ângulo. Então, vocês vão observar aqui a seta, tá? Vão alinhar, olha, como mostra aqui na imagem, o vértice, lembrando que o lado aqui do ângulo, ele precisa ficar alinhado também aqui dentro do transferidor. Então, vocês vão mexendo no transferidor, alinhando certinho aqui o lado dentro dele, tá bom? Então, olha, vértice alinhado e lado também. Agora, vocês vão olhar na medição externa, tá? Por quê? Porque tem que começar do 0 grau, certo? A medição vai começar do 0, depois 10, 20, até 180. Então, não faz sentido vocês medirem pela parte interna, porque não começa pelo 0 grau aqui. Então, vocês vão usar aqui, ó. É só contar, né? 0, 10 e aqui, olha, 40, tá? Então, essa é a medida externa, 40 graus também. Note que, sendo a medida interna ou externa, o resultado obtido foi o mesmo, um ângulo de 40 graus. Então, é muito importante, pessoal, que vocês alinhem o vértice, tá? Com essa linha aqui do transferidor aqui do meio, tudo bem? E vocês precisam alinhar o lado do ângulo, tá? Aqui dentro do transferidor e observar a medida aqui, certo? Quando for interna, é essa de baixo, quando for externa, é essa parte aqui superior, tudo bem? Outra coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte. Então, vocês vão olhar aqui para o ângulo. Vocês conseguem perceber que é um ângulo que ele é maior que 0 grau e menor que 90 graus? Vocês percebem isso? Então, nós sabemos que ele é um ângulo agudo. Se ele é um ângulo agudo, pessoal, ele não pode medir mais do que 90 graus. Então, vocês tendo essa informação que vocês já viram na aula anterior, vocês já conseguem, né, analisar se vocês estão medindo também corretamente. Então, olha, ângulo de uma volta, 360 graus. Ângulo raso, 180 graus. Ângulo reto, exatamente 90 graus. Ângulo nulo, 0 grau, ele não tem abertura. Ângulo agudo, ele é maior do que 0 grau e menor que 90 graus, tudo bem? E o ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, olha, uma informação assim bem simples, mas que vai auxiliar vocês. Então, vocês olharam para o ângulo e já perceberam que ele é maior que 0 e menor que 90, ele sendo um ângulo agudo, ele não pode medir mais do que 90 graus, compreendem? Então, vocês tendo essas informações aqui, vocês também conseguem, né, verificar a atividade, né? Conferir se vocês estão medindo corretamente. Mas posicionando o transferidor, tá bom, pessoal? Como demonstra aqui na apostila para vocês, fazendo o giro do transferidor da forma correta, alinhando o lado, né, do ângulo dentro do transferidor, posicionando aqui no vértice, aí é só observar no transferidor quantos graus que mede o ângulo, né? Que é a abertura aqui, tudo bem? Vou explicar agora para vocês o jogo rápido da página 62. A menina ainda diz assim, olha, preste atenção se o 0 grau alinhado com um dos lados do ângulo está na medição interna ou externa do transferidor. Então, olha, aqui diz assim, faça a leitura dos transferidores a seguir e escreva a medida de cada ângulo, tá? Lembrando que vocês vão colocar a medida e colocar a bolinha que indica grau, tudo bem? Então, vamos lá. Olha, aqui você já tem o desenho. Vocês não precisam nem utilizar o transferidor de vocês, tá? Então, olhando aqui, nós vemos que está alinhado o vértice e observamos que o lado aqui, ele está o quê? Ele está alinhado com a medição interna do transferidor. Olha o 0 aqui. É isso que vocês precisam observar, tá? O 0 é da parte interna ou o 0 é da parte externa? Então,
Então, se é da parte interna, olha, está posicionado no zero da parte interna, vocês vão fazer a leitura pela medição interna. Então, é só observar aqui, olha, 0, 10, 20, 30 e até onde que está aqui, né, a abertura do ângulo e colocar a resposta aqui, tudo bem? Por exemplo, aqui também, olha, se vocês observarem o desenho, vocês já podem analisar pela seguinte situação. Bom, ele é maior do que 90 graus, mas é menor do que 180, percebem? E olha aqui, pessoal, então sabemos que ele é um ângulo obtuso. Se ele é um ângulo obtuso, ele não pode medir menos do que 90 graus, né? Por quê? Porque o ângulo obtuso, ele é maior que 90 e menor que 180, percebem? Então, aqui nós vamos também considerar a parte interna, porque o lado está posicionado com o zero da parte interna. E vocês vão observar, né, até onde que está a abertura e colocar aqui também a informação. Vamos para essa outra situação aqui. Olha, vocês percebem que está à esquerda aqui, né? Então, o lado deste ângulo, ele está posicionado, alinhado com o zero da medição externa. Olha o zero aqui. Então, vou considerar a medição externa para informar quantos graus que mede este ângulo. Vocês percebem? Então, é muito importante que vocês observem, tá? O lado do ângulo. Em qual medição que está alinhado? Se é no zero da parte interna ou no zero da parte externa. Essa informação é muito importante para a realização da atividade. Tudo bem? E na última situação aqui, a mesma coisa, vértice alinhado, olha aqui o lado do ângulo, tá? Ele está alinhado com o zero da parte externa do transferidor. Então, é essa que eu vou considerar para fazer a leitura, tá bom? Da medida do ângulo. Tudo bem, pessoal? E em muitas situações, como aqui, por exemplo, vocês vão observar, olha, que está entre 40 e 50. Então, vocês vão olhar agora aqui, olha, os milímetros, né? Ou vocês olhando aqui, vocês já percebem que é metade. Que número que fica entre 40 e 50, né? Então, é importante que vocês olhem direitinho aqui, onde que finaliza a abertura, tá bom? Então, usem também a informação aqui dos milímetros para fazer a atividade. Outra atividade que eu quero que vocês façam está na página 70, tá bom, pessoal? Número 3, utilize o transferidor e meça os ângulos a seguir. Então, letra A, né, vai ter a medida, vocês vão colocar na linha aqui da apostila, tudo bem? E vão usar agora o transferidor de vocês. Então, fazendo o quê? O posicionamento certinho. Esse tracinho aqui, então, do meio, vocês vão alinhar ao vértice, né, que é o ponto de origem. E o lado, ele precisa estar também alinhado certinho com o transferidor, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, eu alinhei com o zero da medição interna, certo, pessoal? Alinhem direitinho, é muito importante, tá? Que o lado do ângulo esteja certinho aqui dentro do transferidor e vocês vão observar, né, até onde que vai este outro lado aqui do ângulo para informar a medida, tá? Se for preciso, pessoal, vocês podem até pegar a régua assim e continuar a linha para que vocês observem direitinho a medida, tá? Então, vocês têm aqui 4 letrinhas para fazer a medida do ângulo. Se for preciso, vocês vão girar o transferidor como vocês viram no exemplo, tudo bem? Olha, aqui tia Carol também, olha, alinhou, olha, o vértice com o zero aqui da parte interna, tudo bem? Então, muita atenção a essas informações, tá, pessoal? Observem se for um ângulo agudo. Então, ele, no caso, ele não vai poder, pessoal, medir mais do que 90 graus, tá? Porque ele é menor que 90 graus. E o ângulo obtuso, ele é maior que 90 e menor que 180 graus. É só observar a abertura do ângulo, tudo bem? Quero também que vocês façam, na página 72, o exercício número 7. Faça a leitura dos transferidores a seguir, registre as medidas de cada ângulo e classifique-os em agudo, reto e obtuso. Olha, marquem aí, tá? Vocês precisam, então, registrar as medidas
e depois classificar. Olha, tem aqui ainda a informação para vocês na apostila. Medida, quantos graus, classificação, e aí vocês vão escrever se é ângulo agudo, se é ângulo reto ou ângulo obtuso. Novamente, esse resuminho aqui vai ajudar muito vocês. Tudo bem, pessoal? Então, aqui também vocês não precisam usar o transferidor, já tem o desenho dele aqui. Observem atentamente o lado aqui do ângulo, como ele está alinhado, né? Se está alinhado ao zero da parte interna ou ao zero da parte externa, para que vocês possam fazer a leitura corretamente. Tudo bem, pessoal? Então, olha, é só vocês fazerem com bastante calma, com bastante atenção, ter cuidado com essas informações que a tia Carol várias vezes reforçou aqui para vocês, tá? Com relação ao posicionamento do vértice, com essa risca aqui, tá bom? E ao alinhamento do lado do ângulo. Se ele foi alinhado com o zero da parte interna, tá bom? Aqui do transferidor, ou se foi alinhado com o zero da parte externa. Porque se foi alinhado com o zero da parte interna, vocês vão fazer a leitura pelos graus aqui, olha, da parte interna. Porém, se ele foi alinhado com o zero da parte externa, então a leitura vocês vão usar aqui, olha, esses números da parte externa. Tudo bem, pessoal? É importante que vocês saibam dessa informação. E façam um resuminho desse aqui, tá? Vai ajudar bastante vocês. A tia Carol até destacou aqui, olha, ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso, que vocês vão precisar, né, classificar aqui na atividade número 7, tá? Fica até fácil de vocês, pessoal, saberem classificar o ângulo quando vocês fazem, assim, um resuminho bem simples, né? Então, olha, o que é um ângulo de uma volta? E o ângulo raso? O ângulo raso é aquele que tem meia volta, olha, é o transferidor de 180 graus. O que é um ângulo reto? Ele tem exatamente 90 graus. Ângulo nulo, zero. O agudo é maior que zero e menor que 90. E o ângulo obtuso é maior que 90 e menor que 180, tá? É importante que vocês compreendam essas informações, porque fica mais fácil de vocês guardarem na memória, tá? E depois vocês guardam essa informação na pastinha para que vocês possam usar no próximo ano. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje são essas atividades. Releiam o conteúdo, observem novamente o exemplo, né? Usem o transferidor de vocês para que vocês possam perceber como que foi feito, né, o movimento do transferidor ali nos exemplos da apostila, tá? E qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês. Bons estudos e até a próxima. Tchau, pessoal!